O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Augusto Heleno, falou das atribuições do GSI e dos órgãos vinculados a ele, como, por exemplo, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Augusto Heleno foi questionado por deputados se a pasta não poderia evitar a propagação de desinformação pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é papel do GSI garantir, e da ABIN também garantir, que o presidente da República tenha informações precisas sobre legislação que ele mesmo sancionou para não difundir por canais oficiais notícias falsas em relação à condução da pandemia ou uso de medicamentos, aí como a cloroquina. Também não seria função do Gabinete de Segurança Institucional fazer uma análise da informação precisa que o presidente da República oficialmente, por meio das suas redes sociais, difunde notícias falsas? O ministro do GSI disse que as orientações sobre saúde cabem ao Ministério da Saúde. Qualquer assunto sobre Covid, por exemplo, o GSI não é o órgão que estará à disposição do presidente para aconselhá-lo. Quem tem que aconselhar o presidente é o Ministério da Saúde, quando muito o Ministério da Economia, quando se tratar de algum assunto que envolva recursos. O presidente da República, uma das coisas que é primordial é que ele tenha um regime democrático, a liberdade de se expressar. E pode, algumas vezes, não se expressar exatamente no texto da lei. Mas ele tem essa prerrogativa de colocar alguns assuntos da maneira como ele acha que deve colocar. E não pergunta nada. Ele fala, coloca, e não é sempre que os assessores têm oportunidade de chegar a quem é assessorado. O uso da ABIN pelo governo para supostamente produzir informações contra governadores adversários também foi alvo de pergunta. O deputado Léo de Brito citou reportagens sobre o assunto. Fala que o presidente Jair Bolsonaro solicitou a ABIN para que enviou agentes de inteligência de todo o país uma demanda urgente visando a coleta de dados com potencial comprometedor para adversários de Bolsonaro na CPI da Covid. Foi uma mensagem enviada por WhatsApp, que foi revelada no dia 10 de maio. O ministro general Augusto Heleno fez críticas à imprensa, mas explicou que é atribuição da ABIN fazer investigações sobre o uso de recursos públicos. É um órgão de inteligência e que pode ser solicitado pelo presidente da República que verifique o que aconteceu com as verbas que foram destinadas a estados e municípios. Isso aí não tem nada de ilegal nem de irregular. Deputados governistas criticaram o convite feito ao ministro do GSI porque, segundo eles, não havia motivos para explicações. Já do lado da oposição, parlamentares ainda perguntaram sobre o suposto relatório da ABIN em defesa do senador Flávio Bolsonaro. Ele é investigado pelo Ministério Público por suposto esquema de desvio de recursos públicos quando era deputado estadual. O general Augusto Heleno afirmou que não existe relatório da agência de inteligência para favorecer o filho do presidente e disse que nunca teve reunião com advogadas do senador, como foi divulgado na imprensa. Não houve relatório da ABIN tratando de Flávio Bolsonaro. Aconteceu que nós chegamos, eu e o delegado Ramagem, chegamos ao gabinete do presidente da República, havia 2 advogadas lá. Eu nem sei hoje o nome delas. Havia 2 advogadas. As advogadas relataram alguma coisa vinculada ao Flávio Bolsonaro. Eu e o Ramagem ouvimos, falando, pô, isso aí não tem nada a ver com inteligência de Estado, nem com a ABIN. Saímos, eu deletei, tanto é que não sei nem o nome das advogadas, deletei. Não houve relatório da ABIN falando sobre o assunto.